Hello, olá, temos alguém aí? Tem alguém entrando. Aí, temos uma pessoa. Tô só colando o comentário aqui, tá, pessoal? Com o código da nossa sala no Classroom. Enquanto isso, mandem um joinha se vocês estão me ouvindo e me vendo perfeitamente. Vou fixar aqui o comentário com o nosso código. Aí, o pessoal que tá entrando, tá conseguindo me ver? Tá conseguindo me ouvir? Ou eu estou travando, ou estou qualquer outra coisa? Estou muda, estou pausada. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Eu preciso desse feedback para vocês, porque se eu começar a falar e vocês não estiverem escutando, vai ser um pouco difícil. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha. Nossa caneca do cursinho. O ano passado nós realizamos um aulão, um fim de semana antes do Enem, se não me engano. Nós fizemos um aulão aberto à comunidade, aberto a todos os alunos que queriam participar. E tivemos sorteios de canecas. Caneca linda e maravilhosa. Bom, já que tá tudo certo, o pessoal tá falando que tá tudo ok, eu vou começar dando alguns avisos para vocês. Alguns avisos, aqueles avisos bem de praxe que eu tenho que dar no começo da live, para vocês não se esquecerem e ficar bem fixo na mente de vocês. Primeiro, mais uma vez, o conteúdo dessa aula e de todas as aulas, de todas as matérias disponíveis pelo do cursinho, está lá no Google Classroom, Google Sala de Aula. Nós temos salas, cada sala corresponde a uma frente, então nós temos a sala de física, a sala de química, de matemática, de redação, de atualidades. E dentro dessas salas ficam disponíveis os conteúdos, PDFs, vídeos, lives gravadas. E aí você pergunta, professora, ainda não estou nessa sala, como eu faço para entrar dentro das salas? Bom, você vai pegar o código, o de química tá fixo aqui no comentário. Se você não tem das outras salas, das outras matérias, entra no nosso perfil do Instagram, pega todos os códigos de todas as salas, copia esse código e cola lá no participar de sala. E aí você vai conseguir entrar em todas as salas e acompanhar todos os PDFs, todos os conteúdos, todos os vídeos, tudo em primeira mão. Além disso, nós temos nosso canal no YouTube também, do cursinho, Educação e Aprovação. É só procurar assim lá no YouTube que já vai dar direitinho no nosso canal. Lá tem vídeos aula, lá tem live gravada, lá tem tudo bonitinho e todo o conteúdo bem acessível a vocês. Então, esse era um dos recadinhos que eu precisava dar para vocês. Para quem não me conhece ainda, já deveria conhecer, mas eu sou a professora Stephanie, sou professora de Química Geral aqui do cursinho, e o nosso bondinho do Enem já está passando. Olha só quem eu trouxe aqui. O Sr. Hulk não pôde vir hoje porque ele foi tomar banho e não voltou ainda, mas eu trouxe o Superman hoje para nos ajudar a aprender Química Geral. E a nossa outra convidada especial, que ela já não é mais tão convidada assim, ela já tá virando de casa, que é a nossa amiguinha Tabela Periódica. Você deve estar se perguntando, professora, mas eu vi o PDF, porque eu sou um bom aluno, eu olho os PDFs antes de entrar na live, e não é sobre tabela periódica não, o que essa tabelinha tá fazendo aí? Bom, realmente, hoje nós já encerramos o nosso assunto de tabela periódica, porém, eu falei para vocês que a tabela, ela ia ser de grande ajuda. A partir do momento em que nós conseguimos entender, nós entendemos as propriedades, entendemos as características presentes na tabela periódica, o nosso maior objetivo, nosso maior foco não é decorar a tabela, e sim saber usar ela ao nosso favor e saber consultar ela. Então eu falei para vocês estudarem direitinho, vocês revisarem todos os conceitos, porque hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo
mas eu vou mostrar para vocês como que faz total diferença você saber sobre a tabela periódica na hora de aprender esse novo conteúdo. Então, a minha amiguinha já tá aqui. Se você tem uma tabela em casa, pega aí sua tabelinha, não importa se a tabela é do livro ou um arquivo aí da internet, tá com o computador aberto aí do lado, pesquisa um modelo de tabela periódica no Google e vamos ao início da nossa aula de Química Geral. Bom, para começar, eu já falei para vocês sobre a importância de saber correlacionar um conteúdo com o outro. Então, agora nós entramos na parte mais aplicável no Enem. Hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas. E as ligações químicas é um dos primeiros conteúdos que mais caem no Enem, dentre os conteúdos que eu falei até hoje. Então, tudo que eu expliquei para vocês, eu sempre comentava que esse conteúdo não caía diretamente no Enem, mas que ajudava vocês a entenderem outros conteúdos que realmente caem de maneira direta no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, hoje a gente começa a falar de ligações químicas, que é um conteúdo que cai bastante, que cai bem direto mesmo. Eu até vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês terem mais ou menos noção de como que é isso. Eu só esperei passar um pouco a live, ver se vocês leram o PDF e tudo mais, para eu ter certeza se vocês estão prontos para os exercícios. Mas eu vou disponibilizar essa lista e vocês vão ver que tudo que a gente estudou até então ajuda a entender muita coisa da ligação química e ajuda a entender muitas questões presentes no Enem. Então, nós vamos falar um pouquinho como que se dá essa junção dos átomos, por que os átomos se ligam, para que eles se ligam, qual que é a finalidade deles se ligarem e o que isso tem a ver com a famosa tabela periódica. Então, a primeira pergunta que inicia o nosso estudo das ligações químicas é: por que os átomos se ligam? Qual que é a finalidade dos átomos se ligarem? Para que eles vão lá, chamam um amiguinho e falam assim: amiguinho, fica aqui do meu ladinho, vamos compartilhar, me dá um elétronzinho aí. Para que isso ocorre? O porquê isso ocorre? Vocês devem lembrar também que quando nós falamos da tabela periódica, eu falei para vocês que os gases nobres são os únicos elementos que não precisam se ligar para alcançar estabilidade, ou seja, para serem estáveis. Os gases nobres não precisam se ligarem. Bom, a gente já tinha essas informações meio soltas aí na mente, meio à deriva aí, meio não sei o que eu faço com essas informações. Então, na aula de hoje, eu vou ajudar vocês a entenderem o porquê de tudo isso ocorrer. Então, por que os átomos se ligam na verdade? Por que as ligações químicas ocorrem? Bom, primeiro que na natureza vai ser muito difícil, na natureza é bem comum a gente encontrar os elementos sozinhos. Geralmente, não quer dizer que todos, mas geralmente nós encontramos os elementos na forma de substâncias. Dá exemplo de algumas substâncias bem conhecidas, para vocês conseguirem assimilar. O NaCl, que é o cloreto de sódio, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, que tudo isso são substâncias que foram formadas a partir de ligações químicas. NaCl, por exemplo, cloreto de sódio, que nós conhecemos como sal de cozinha, ele é a ligação química entre o sódio Na e o Cl, que é o cloro. Então, é muito mais comum nós encontrarmos a substância NaCl, cloreto de sódio, do que o sódio separado e o cloreto separado, e o cloro separado. Por quê? Bom, para começar, NaCl, cloreto de sódio, essa substância, essa junção desses dois átomos de elementos químicos, eles são estáveis energeticamente quando eles estão juntos. Eles são mais estáveis quando eles estão juntos. E depois vocês vão entender o porquê eles são mais estáveis, porque eles são estáveis energeticamente quando estão juntos. E além disso, a energia necessária para você manter os dois juntos, ela é bem menor do que a que eles precisam para se manter separado. Então, para eles, é muito favorável energeticamente eles ficarem juntinhos do que eles terem que ficar separados na natureza.
porque a energia para eles ficarem ali isolados e separados, para manter eles ali isolados e separados, é bem maior do que para manter eles juntinhos. E tudo isso que eu tô falando para vocês está diretamente relacionado com a regra do octeto. Eu sei que para quem já tá no ensino médio, para quem já estuda química no colegial, para quem já estuda química um pouquinho, já tá assimilado, já conhece esse termo, que é a regra do octeto. Mas para você que não conhece, você vai conhecer agora. O que é a regra do octeto? Bom, vamos falar um pouquinho dos gases nobres. Vocês sempre veem, eu já citei para vocês, já repeti várias vezes, que os gases nobres, eles não precisam se ligar a outros elementos para ficarem estáveis. Eles já são estáveis por si só. O que os cientistas começaram a observar? O que eles começaram a estudar e usar os gases nobres como objeto de estudo, para eles chegarem nas constatações? Bom, os gases nobres, eles já são estáveis energeticamente. Eles não precisam de outra pessoa, não precisa de outro elemento, outra pessoa. Eles não precisam de outro elemento. Eles são autossuficientes, basta eles mesmos para si próprio. É isso. O que acontece com esses gases? Esses gases apresentam tudo isso que eu falei para vocês e eles têm 8 elétrons no subnível de valência. Então, eles começaram a estudar 8 elétrons no subnível de valência, eles começaram a fazer testes, viram que eles eram estáveis energeticamente, não precisavam de outros. Aí vem toda uma explicação física e química para o arranjo desses 8 elétrons, mas não precisa entrar na aula de hoje. O que vocês precisam entender é o que é a regra do octeto e como ela se aplica. Então é isso. Observaram que os gases nobres eles eram estáveis energeticamente, não precisava se ligar a ninguém, e eles têm 8 elétrons na camada de valência, no subnível de valência deles. Além disso, a única peculiaridade que vale a gente comentar antes é que o único gás nobre que não tem 8 elétrons é o hélio. Mas depois eu falo para vocês por que o elétron é considerado um gás nobre mesmo não tendo 8. Por que ele é considerado estável energeticamente mesmo não tendo 8. Mas vamos lá, regra do octeto. Os cientistas começaram a observar os gases nobres e usar os gases nobres como objeto de estudo. Então, 3 cientistas que eu não lembro o nome, mas um desses 3 Gente, como que é a pronúncia do nome dele? Lewis, acho que é Lewis. Lá da estrutura de Lewis, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, mas tem muita gente que conhece o Lewis pelo nome de estrutura de Lewis. Mas 3 cientistas, eles chegaram na constatação de que os elementos químicos, eles fazem ligações químicas, os átomos de elementos químicos, eles se juntam com outros átomos para eles alcançarem estabilidade energética igual a um gás nobre. Foi mais ou menos essa constatação que eles chegaram. Bom, se o gás nobre ele é estável energeticamente e ele tem 8 elétrons na camada de valência, então os demais elementos químicos que não são estáveis, que não têm 8 elétrons na camada de valência, eles se juntam com outros elementos, eles realizam ligações químicas para chegar na configuração de um gás nobre e também ficar estável igual a um gás nobre. Pediram para perguntar se tá travando. Tá travando aí, pessoal? Se estiver travando, vocês deixam aqui no comentário, tá? Só para eu não perder as ideinhas da minha cabeça. Mas se estiver travando, pode deixar aqui nos comentários e eu volto e explico de novo se precisar. Então, tá travando, tá ok, eu posso continuar? Nós estamos falando da regra do octeto, só para o pessoal que tá entrando agora e pra gente não perder a linha de raciocínio. Acho que não tá travando, não. Então, vamos continuar sobre a regra do octeto. Então, relembrando mais uma vez, os cientistas constataram que os demais elementos, eles tendem a se ligar com os outros para alcançar a configuração de um gás nobre e ficar estável tanto quanto um gás nobre é. Então, é mais ou menos isso. A regra do octeto é, os elementos, eles se ligam, eles se juntam uns com os outros, de maneira que a gente vai entender como ocorre,
mas eles se ligam uns com os outros para alcançar a configuração de um gás nobre e ter 8 elétrons na camada de valência. Essa é a regra do octeto. Então, toda vez que você ouvir o termo, para atingir o octeto, para atingir a regra do octeto, é isso, atingir 8 elétrons na camada de valência e ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre. Suzane falou que tá de boa, então vamos tocar o barco. Então, um dos primeiros aspectos que a gente precisa conhecer é a regra do octeto. Então, basicamente, a nossa ligação, as ligações químicas, o estudo da ligação química que nós fazemos, ele tende a alcançar a regra do octeto. Basicamente, tudo que nós estudamos é para alcançar o octeto dos elementos. Mas, um dos aspectos um dos aspectos que a gente precisa saber primeiramente é que, vou pegar minha amiguinha aqui. Na aula passada, eu conversei bastante com vocês sobre eletronegatividade e eletropositividade. Vou dar só uma pincelada por cima, porque se você não sabe do que eu tô falando, você precisa voltar nas aulas anteriores. Mas resumindo, eletronegatividade, a tendência que um elemento tem de receber elétrons. Eletropositividade, a tendência que o elemento tem de doar elétrons. Eletronegatividade, quem são os mais eletronegativos? Os não metais. Quem está nessa parte da tabela periódica. Então, essa parte da tabela periódica aqui, em cinza, tende a receber elétrons. E quem tende a doar? Os elétrons positivos, que é o pessoal mais nessa parte aqui da tabela periódica, que são os metais. Por que eu tô lembrando disso? Tá vendo como que propriedade casa com o que a gente vai estudar agora? Porque na ligação química, principalmente na ligação iônica, você precisa se lembrar que um eletropositivo, um metal, esse de amarelo, ele vai tender a doar seus elétrons e um não metal, um eletronegativo dessa parte aqui, tende a receber os elétrons. Vamos lá, um metal tende a doar e um não metal tende a receber. Justamente porque, se você observar na tabela periódica, olha aqui, os não metais, por exemplo, ó, do grupo aqui, ó, grupo 15, 16 e 17. Vamos pegar esses três últimos grupos, 15, 16 e 17. Você vê que o 15, 16 e 17, eles estão muito mais próximos do octeto do que um grupo 1, grupo 2, por exemplo. Se você tem 5, 6 e 7 elétrons na sua camada de valência, você precisa alcançar 8. Não é muito mais fácil do que você ter 1 e você ter que conseguir mais 7 para alcançar 8? Então, vocês verem que tudo mais ou menos está relacionado. Por que esse daqui vai tender a doar? Por que esse daqui vai tender a receber? Esse daqui está muito mais perto. Esse pessoal aqui, ó, os não metais eletronegativos, eles estão muito mais perto de atingir o octeto do que os metais que estão aqui, ó, nos grupos iniciais, os elétrons positivos. Então, esse tem maior tendência de receber e esse tendência de doar os elétrons. Então, aí, nós entramos na primeira ligação química. São 4 tipos de ligação química, 4 tipos de ligações químicas, e hoje nós vamos falar sobre essas 4, mas a primeira delas é a ligação iônica. Ligação iônica, aquela que forma compostos iônicos. O que é a ligação iônica? Anota aí no seu bloquinho, no seu caderninho, o que está aí do seu lado para te ajudar a fazer as anotações. Ligação iônica é quando ocorre a transferência de elétrons. Quando um átomo de um elemento transfere elétron para um outro átomo de um outro elemento. Então, ligação iônica é quando ocorre a transferência de elétrons. Como que acontece essa transferência? Essa transferência ocorre seguindo o que eu acabei de explicar para vocês. Quem tem tendência de doar, quem mais eletropositivo vai doar, então um metal vai doar, e quem tem tendência de receber, um elétron negativo, um não metal, vai receber. Então, o metal doa e o não metal recebe. O eletropositivo doa e o eletronegativo recebe. Um doa para o outro. Vou mostrar para vocês agora um exemplo utilizando o cloreto de sódio.
Porque cloreto de sódio é o que nós a coisa mais palpável do nosso dia a dia, então fica mais fácil utilizar o exemplo com cloreto de sódio. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que ocorre a ligação iônica entre o sódio e o cloro. Eita. Aí, consegui. Aqui, ó, eu já deixei certinho o esquema, ó. Eu deixei certinho a esquematização para vocês. Deixa eu pegar a canetinha aqui de rabisco. Deixei certinho a esquematização. Do lado esquerdo, nós temos o sódio e aqui nós temos o número atômico dele. Do lado direito, nós temos o cloro e o número atômico dele. 11 do sódio e 17 do cloro. Aqui eu deixei a quantidade de camadas que o sódio tem e que o cloro tem. Como que eu sei essa quantidade de camadas? 2 jeitos de saber. Primeiro, o mais fácil. Olha qual que é o período dele da tabela periódica. Já ensinei para vocês. Sódio está no período 3, então ele tem 3 camadas. Cloro também está no período 3, então ele também tem 3 camadas. Na primeira camada do sódio tem 2 elétrons. Na segunda camada tem 8 e na terceira camada tem 1. Como que eu sei disso? Distribuição eletrônica. Também já ensinei para vocês como fazer a distribuição eletrônica. Então, essas informações aqui eu sei porque eu fiz a distribuição eletrônica. Então, eu também sei que a primeira camada do cloro tem 2 elétrons, a segunda tem 8 e a terceira tem 7. O sódio é um metal, vou colocar um M de metal aqui. E o cloro é um ametal, ou seja, um não metal. Vou colocar um A aqui de ametal. Como vocês podem ver, ó, aqui o sódio, ele tá no grupo 1. Só pra gente confirmar se ele tá no grupo 1, então ele tem 1 elétron na camada de valência dele, ou seja, na camada mais externa. E o cloro tá no grupo 7, então ele tem 7 elétrons na camada de valência dele. Grupo 7 não, grupo 17, gente. Lembra que eu falei pra vocês que quando passa do 13, você tem que subtrair 10. Então, ele tá no grupo 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer que eu fiz a minha distribuição eletrônica corretamente. O que vai acontecer? Tá vendo que se o sódio, ele doar esse elétron que ele tem na camada de valência, ele fica com um octeto? Ele fica aqui, ó, com 8 na camada mais externa, e se o cloro receber, ele vai ficar com 8 aqui? Vai também atingir o octeto? Então, é isso que favorece eles serem mais estáveis energeticamente. O que o sódio faz? Ele vem e doa esse elétronzinho aqui, ó. Sódio doa esse elétronzinho que ele tem na camada de valência para o cloro. O que acontece? Ele não precisa mais dessa camada, porque não vai ter mais nenhum elétron para completar essa camada. Então, ele vai ficar com 2 camadas. E a camada de valência atingiu o octeto. E o cloro que recebeu ficou com 8 e também atingiu o octeto. Tá vendo como que para eles é favorável energeticamente que isso aconteça? E quando isso acontece, eles atingem uma estabilidade, porque eles conseguem atingir a regra, conseguem atingir os 8 elétrons, tanto o sódio quanto o cloro. O sódio, ele meio que perde, entre aspas, uma camada. Não que ele perde, mas quando sai o único elétron que tinha lá, ele já não precisa mais daquela camada tá vazia, então não precisa mais dela. E ele passa a ficar com 2 camadas completas, uma camada com 2, outra camada com 8, então as camadas ficam completas, e o cloro também fica com a camada dele completa, então é favorável para os dois que isso aconteça. E quando isso ocorre, deixa eu organizar aqui, quando isso ocorre, quando um elemento ele doa, isso quer dizer que quando o elemento ele doa o elétron, ele perde esse elétron, quer dizer que ele perde carga negativa. Se ele perde carga negativa, quer dizer que o número de prótons dele vai ser maior. Lembra que eu falei para vocês, no estado fundamental, quando não está acontecendo nada, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que agora aconteceu uma ligação química, então isso mudou. Na ligação química, ele perdeu um elétron, então quer dizer que agora o número de prótons vai ser maior do que o número de elétrons.
Quando o número de prótons é maior, quer dizer que a carga positiva dele é maior. Então, ele fica um íon positivo, que também é chamado de íon cátion. Agora, quando acontece ao contrário, quando é outro cenário, agora o átomo ele não doa, agora o átomo recebe. Quando ele recebe um elétron, ou seja, quando ele recebe carga negativa, ele fica com mais carga negativa do que a positiva, né? Então, quer dizer que ele fica um íon negativo, ele fica um íon ânion. Então, cátion, quando doa, quando fica com carga positiva, e ânion, íon negativo, quando recebe, quando fica com mais carga negativa. Conseguiram entender? Isso é muito importante, porque toda vez que a gente falar de ligação iônica, toda vez que a gente falar de compostos iônicos, nós teremos íons envolvidos. E você precisa identificar quem é o íon cátion, quem é o íon ânion, quem é o íon positivo, quem é o íon negativo, quem doou, quem recebeu, quem é o metal, quem é o não metal, quem é o eletropositivo, quem é o eletronegativo. Tudo que eu já citei para vocês até então. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu já respondo para vocês. Então, a ligação, agora nós falamos da ligação iônica, falei para vocês os principais aspectos da ligação iônica e como que acontece a ligação iônica. Transferência de elétrons. Um átomo transfere um elétron para o outro. Além disso, a ligação iônica, das 4 que eu vou falar hoje, ela é uma das mais fortes. Justamente porque, quando isso ocorre, vocês viram que no exemplo ali do cloreto de sódio, ambos ficaram com o octeto completo. Então, ambos ficaram estáveis energeticamente. Logo, quando essa ligação ocorre, é muito difícil para você conseguir quebrar ela. Você precisa, na verdade, de uma grande quantidade de energia para poder quebrar essa ligação de novo, porque os dois elementos eles estão estáveis energeticamente. Então, você vai precisar de muita energia para conseguir quebrar eles, para conseguir quebrar essa ligação. E isso faz com que, quando ocorre a ligação iônica, essa ligação ela forme compostos iônicos sólidos. Aí você já lembra, realmente, o cloreto de sódio, sal de cozinha, é um sólido. Realmente é um... Como que eu posso chamar? Um grãozinho? Não sei se é grão, gente, mas a gente enxerga como se fosse um grãozinho de sal, né? Eu não sei como que é o nome correto, mas eu enxergo como se fosse um grão de sal. Não sei se tem nome específico para isso. Mas a ligação química, por ser muito forte, ela forma compostos iônicos sólidos. E esses compostos iônicos sólidos, eles são formados por redes cristalinas. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Como que é o cloreto de sódio se a gente enxergasse ele microscopicamente, olha. É assim, ó. Aqui, esse de roxinho... Deixa eu pegar a caneta. Aí. Esse de roxinho aqui, ó. Essa cor roxa. A imagem tá um pouco ruim pra enxergar, mas esse de cor mais escura é o sódio. E o verde, esse daqui do lado, é o cloro. Eles vão se ligando um no outro, um no outro, no outro, assim, até formar essa rede cristalina aqui, que é o que a gente enxerga como um cristal de sal, ó. Que é esse bem aqui da imagem. A Suzane falou assim que ela não conseguiu entender direito essa segunda parte. Qual que é a segunda parte, Suzane? Da ligação iônica, você não conseguiu entender o que ocorre entre o sódio e o cloro? Deixa mais especificado para mim, por gentileza. Enquanto isso, eu vou dando continuidade só para dar tempo da gente falar das 4 ligações. Mas não tem problema, depois, quando eu falar das principais diferenças, eu volto e explico mais uma vez sobre a ligação iônica. Então, vamos lá. Falamos da ligação iônica, que ocorre a transferência de elétrons. Agora, nós vamos falar da ligação covalente. Ligação covalente é quando tem o compartilhamento de elétrons. Ou seja, deixa eu só beber uma aguinha. Agora, já não é mais um átomo doando para o outro. Não. Agora, os dois átomos, eles se juntam e eles compartilham um par de elétrons da camada de valência. Ou seja, o que eu quero dizer com um par de elétrons?
tem que ser 2 de cada lado? Não, isso quer dizer que o compartilhamento é mútuo. Ou seja, deixa eu pegar alguma coisa aqui para exemplificar para vocês. Consegui. Ó, finge que essas duas coisas, cada um disso daqui é um átomo de algum elemento químico. O que vai acontecer? Os dois precisam atingir a regra do octeto. Os dois estão muito perto de atingir, mas eles ainda precisam de mas eles ainda precisam de 2 elétrons, por exemplo. Cada um precisa de 2 elétrons. O que vai acontecer? Eles vão compartilhar, ou seja, esse daqui, ele de certa forma disponibiliza o elétron dele, esse daqui também disponibiliza o elétron dele, e eles começam a ter um compartilhamento entre elétrons aqui no meio. Eu vou mostrar a representação para vocês, que acho que fica um pouco mais fácil. Então, a principal característica, a principal definição de ligação covalente é quando há o compartilhamento de elétrons. Como que isso ocorre? Vamos lá. O que a gente precisa lembrar? Ligação iônica ocorre quando um metal doa para não metal. Doa, transfere para um não metal. E na ligação covalente, como que é esse compartilhamento? Tem meio que 3 tipos de compartilhamento. Ou vai ser entre não metais, ou seja, um não metal junto com um não metal compartilhando com um não metal. Ou vai ser entre um não metal e o hidrogênio, ou vai ser entre 2 átomos de hidrogênio. São esses 3 tipos. Então, vamos lá, relembrando. Ou vai ser entre não metais, ou entre um não metal e um hidrogênio, ou entre 2 átomos de hidrogênio. Por que não é entre metais? Porque não faz sentido nenhum. Ora as bolas, vamos lá. Que sentido faria se 2 metais compartilhassem elétrons na ligação covalente, gente, para atingir a regra do octeto? Para atingir a regra do octeto. Que sentido faria, por exemplo, se 2 metais que faltam, sei lá, faltam 5 elétrons ainda, 5, 6 elétrons, para eles conseguirem atingir a regra do octeto? Que sentido faria aqui, ó? Vamos pegar o magnésio que está no grupo 2. Ainda faltam 6 elétrons para ele atingir a regra do octeto. Se ele se ligasse a outro magnésio, que sentido faria, sendo que ele não vai conseguir atingir a regra do octeto, porque ele só tem 2 elétrons. Se ele compartilhar esses 2 com outros 2 de outro átomo de magnésio, ele ainda assim não vai conseguir os 8. Então, é mais ou menos por isso. Então, na ligação covalente, para atingir a regra do octeto, nós só temos 3 ligações: não metais com não metais, ou não metais com hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio. Eu vou mostrar aqui para vocês agora também um exemplo, se o computador ajudar, aí. Um exemplo da molécula de água, do H2O, para vocês terem a ideia. Ó, aqui é justamente um não metal, ou seja, um oxigênio ligado a um hidrogênio. Então, aqui, ó, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio tem apenas 1 elétron na camada de valência, então 1, o outro também vai ter só 1. O que acontece? Deixa eu apagar aqui para não ficar rabisqueira. Eita, o que acontece? O átomo de hidrogênio vem aqui com o seu único elétronzinho que ele tem, outro átomo de hidrogênio vem aqui com o único elétronzinho que ele tem, e eles começam a compartilhar. Então, quantos o oxigênio passa a ter depois que ele compartilha com hidrogênio? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele atingiu o octeto dele. Quando há o compartilhamento, lembra que
É como se os elétrons do hidrogênio passassem a ser do oxigênio também. Então, quando você vai contar, você conta aqueles que ele está compartilhando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio passa a ter 2 elétrons. De certa forma, ele também fica estável, também é favorável para ele, porque vocês se lembram que o hidrogênio ele só tem uma camada, ele só tem um subnível, que é o S. Quando ele compartilha e ele fica com dois elétrons, ele completa esse subnível S. Então, ele fica... é como se ele ficasse um S2, por exemplo. Com esse orbital completo, ele também alcança certa estabilidade. Não a estabilidade dita pela regra do octeto, mas ele também fica estável porque o orbital S passa a ficar completinho, passa a ficar totalmente preenchido. Então, também é favorável para o hidrogênio fazer essa ligação de compartilhamento com o oxigênio. O oxigênio alcança o octeto e o hidrogênio fica com o subnível S completo. Agora, o que vocês viram aqui do lado, essa daqui é a representação da estrutura de Lewis. Por que eu trouxe para vocês? Porque vocês podem ver escrita dessa forma, que é onde mostra os átomos envolvidos, e também, os átomos envolvidos não, onde mostra os elétrons envolvidos na ligação química, onde marca quantos elétrons tem na camada de valência de cada um, e como esse compartilhamento está ocorrendo. Já esse aqui, o estrutura plana, é quando só tem esse risquinho horizontal. Lá em geometria molecular, vocês vão ver que a molécula de H2O não é assim de fórmula linear, tá? Vocês vão ver que esse formato vai mudar. Mas o que importa é vocês saberem que a estrutura plana é representada por essas linhas horizontais aqui. Então, quando vocês verem linhas horizontais, diz respeito à estrutura plana. E aqui a estrutura molecular, que mostra qual que é a substância que é formada depois da ligação química. Então, nós já conhecemos sobre a ligação iônica, que é a transferência de elétrons, sobre a ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons, e como que a gente pode escrever esse tipo de compartilhamento através das estruturas, sendo ela estrutura de Lewis, estrutura plana e estrutura molecular. Depois da ligação covalente, nós vamos para o terceiro tipo, que é a ligação covalente dativa, ou também conhecida como ligação coordenada. Essa é um pouco mais complexa. Vamos lá. Vou tomar uma aguinha de novo. Vamos respirar, vamos acalmar os nossos ânimos. E, Suzane, eu vou explicar de novo sobre o NaCl. Não se preocupe, eu só vou terminar todas as ligações e aí eu volto ressaltando alguns pontos. Vamos lá. Ligação iônica, transferência, ligação covalente, compartilhamento, ligação covalente dativa. Também é o compartilhamento. Só que o que acontece agora? Vou respirar, que é um pouco mais complicado. O que acontece? O átomo que vai compartilhar, ele precisa já ter alcançado a regra do octeto. Então, o átomo que vai compartilhar o elétron, ele já precisa ter atingido o octeto. Por que eu falo o átomo que vai compartilhar? Porque na ligação dativa, o compartilhamento não é mútuo, não é assim, um compartilhando com o outro. Um disponibiliza um elétron, o outro também disponibiliza e aí eles começam a compartilhar esse par de elétrons. Não é assim. Na ligação dativa, só um átomo é quem compartilha o elétron. E esse átomo precisa já ter atingido o octeto. Então, isso. Ligação dativa também diz respeito ao compartilhamento, porém, dessa vez, o único átomo que compartilha é aquele que já atingiu o octeto. É como se o outro, tipo assim, só recebesse. Pensei num exemplo. Na ligação covalente, na ligação iônica, você tem um chocolate e aí você dá o chocolate pro seu amigo. Então, é a transferência de elétrons. Você dá e o outro recebe. Na ligação covalente, você compartilha. Então, eu dou um chocolate pro meu amigo e o meu amigo me dá outro chocolate.
Vamos pensar nisso. Dou um chocolate pro meu amigo me dá outro chocolate. Na ligação covalente dativa, eu pego o chocolate que eu tenho e em vez de eu dar meu chocolate inteiro pro meu amigo, não, eu pego o chocolate que só eu tenho e quebro no meio e dou um pedaço pro meu amigo. Mais ou menos isso, não sei se facilitou, mas foi o que eu pensei agora no momento. Então vamos lá, vamos ver uma representação aqui no computador também, para ver se vocês conseguem entender um pouco mais. Eu trouxe uma representação do dióxido de enxofre, o CO2, para mostrar para vocês como que acontece a ligação dativa. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Vou focar, não sei se está focando, mas eu vou focar nessa primeira parte aqui, na estrutura de Lewis. Ai, meu Deus, para mim parece que não está focado. Mas vamos focar na estrutura eletrônica de Lewis. O que aconteceu? Ó, nós temos o enxofre e nós temos o oxigênio do lado esquerdo e o oxigênio do lado direito. Primeiro, o que o enxofre precisa fazer? Ele precisa alcançar o octeto. Tanto ele quanto esse oxigênio aqui, eles precisam alcançar o octeto. Então, vamos olhar para esses dois aqui, ó. Vamos olhar para esses dois. Para o enxofre e para o oxigênio do lado esquerdo. Para ele alcançar o octeto, a gente sabe que o enxofre, ele tá lá no grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto, ele precisa de mais 2. Então, ele vai lá e realiza uma ligação covalente com esse oxigênio. Ou seja, ele começa a compartilhar elétron com esse oxigênio. Ligação covalente. Eles compartilham um elétron. Quando eles compartilham um elétron, o oxigênio fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o enxofre fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois ficam com 8. Aí, o que acontece? Para o enxofre conseguir se ligar com esse oxigênio aqui, o oxigênio... Deixa eu apagar tudo. Para ele conseguir se ligar com o oxigênio do lado direito, ele vai fazer uma ligação dativa. Ou seja, o enxofre já tem 8. Esse daqui já tá com 8, esse daqui já tá com 8. Ele já tem 8, mas o oxigênio não. O oxigênio só tem 6. Então, o que o enxofre faz? Ele começa a compartilhar esses 2 elétrons aqui, ó, com o oxigênio. E aí, eles realizam uma ligação dativa. O enxofre fica com o octeto, o oxigênio recebe o compartilhamento desses 2 elétrons e também atinge o octeto. Conseguiram entender? Então, na ligação dativa, há o compartilhamento de apenas um dos átomos e esse átomo ele precisa já ter 8 elétrons, precisa já ter atingido o octeto. Então, nesse exemplo, primeiro o enxofre realiza uma ligação covalente com esse oxigênio do lado esquerdo para atingir os 8. Quando ele atinge os 8, ele realiza uma ligação dativa com esse oxigênio do lado direito para o oxigênio atingir o 8. Aqui é a segunda representação, que é a estrutura plana. Aqui desse lado é a representação da ligação covalente, que é a ligação dupla, né? E aqui desse lado é a representação da ligação dativa, que é uma setinha. E aqui a estrutura molecular do dióxido de carbono, que é CO2. Pessoal, conseguiram entender? Sei que as ligações químicas é um pouco mais complicada, principalmente a dativa, para fixar um pouco na cabeça. Mas não se preocupem também, porque tem tudo no PDF, tudo explicadinho, bonitinho, tudo detalhado lá no PDF para vocês. Inclusive, essas representações que eu mostrei aqui na live também está no PDF. Então, entra lá no Google Sala de Aula e acompanhe o material. Então, nós já falamos de 3 ligações. Iônica, que é a transferência, covalente, que é o compartilhamento, e covalente dativa,
ou conhecida também como coordenada, que é o compartilhamento, mas apenas de um átomo que já atingiu o octeto. E aí nós chegamos na quarta ligação, que é um pouco mais peculiar, ela tem umas peculiaridades, mas também não é uma ligação química muito difícil, que a quarta e última ligação é a ligação metálica. Ela é um pouco peculiar, mas um pouco mais fácil de todas, talvez. Um pouco mais difícil, talvez também. Meio confuso. Mas a ligação metálica, ela é a única ligação entre as quatro que eu citei para vocês, que ela não, os átomos não se ligam para atingir a regra do octeto. Então, assim, o que acontece? Como o próprio nome já diz, ligação metálica acontece entre os metais. Então, nada mais é do que os metais, eles se ligam, todos os metais envolvidos, eles se ligam. A regra do octeto não consegue explicar o ligamento. A regra do octeto não consegue explicar a ligação entre eles, porque eles não atingem o octeto, eles não fazem nada relacionado a isso, mas eles se ligam basicamente assim para manter a boa condutividade de eletricidade e calor. Na verdade, quando eles se ligam, além de manter, eles aprimoram essa boa condutividade deles de eletricidade e de calor. E eles não têm uma representação própria. Então, sabe, estrutura de Lewis, estrutura plana, estrutura molecular, sim, mas estrutura de Lewis, estrutura plana, não tem uma representação dessa para ligação metálica. O que acontece? A ligação metálica ela é simplesmente o símbolo do elemento. Então, é mais ou menos assim. Quando você vê uma barra de ferro, por exemplo, você não vai ver assim uma estrutura propriamente dita, você só vai ver lá Fe, que é o de ferro, você vai ver a simbologia do ferro. Só que, na verdade, naquela barra de ferro, tem muitos átomos de ferro, tem determinados átomos de ferro ligados uns com os outros para formar aquela barra de ferro. Um exemplo bem simples, mas é mais ou menos isso. Você vê uma barra de ferro, uma liga metálica, por exemplo, ligas metálicas são bastante conhecidas. Então, quando você vê uma liga metálica, por exemplo, aqueles átomos de metais, eles não se uniram para alcançar o octeto. Não, eles se uniram e eles mantêm a boa condutividade de eletricidade, boa condutividade de calor, e eles são explicados por outras coisas que aí é muito mais aprofundado na parte da química. Mas a ligação metálica, então, mais uma vez, é a ligação que ocorre entre os metais e ao compartilhamento dos átomos de todos os metais envolvidos. Uma das ligas metálicas bem conhecidas que são provenientes da ligação metálica é a ligação de aço, que é ferro com carbono, acho que é bem utilizado na construção civil. Aí a ligação de bronze, que é cobre com estanho. Ligação de latão também é conhecida, que é cobre com zinco. Essas são algumas ligações que ocorrem entre os metais e que formam ligas metálicas e que apresentam todas as propriedades que nós conhecemos também. Lá no PDF está bem explicadinho também todas as ligações que eu expliquei para vocês. Então vamos só dar uma pincelada aqui para eu tentar responder a dúvida da Suzane, que ela falou que ficou perdida na parte do cloreto de sódio. Então vamos lá, recapitulando, são 4 ligações químicas: iônica, covalente, dativa, vamos chamar de dativa e metálica. A iônica é a transferência de elétrons. Um metal transfere para um não metal. Então, quando um metal transfere para um não metal, ele também consegue voltar para a camada anterior dele, então ele também consegue atingir estabilidade, e quando o não metal recebe, ele fica com 8 na camada de valência e atinge o octeto e a estabilidade. Então, ligação iônica é a transferência de elétrons, um metal transferindo para um não metal. Ligação covalente é o compartilhamento, que vai ser entre não metais, ou entre não metal e hidrogênio, ou entre átomos de hidrogênio. Terceiro, ligação dativa,
também é o compartilhamento de elétrons, porém, na ligação covalente dativa, só um elétron compartilha para o outro. E esse que compartilha para o outro, ele já atingiu o octeto, já está na regra do octeto. E a quarta é a ligação metálica. Ela não tem finalidade de atingir a regra do octeto e ela é quem origina as ligas metálicas que nós conhecemos até então. Então, 4 ligações químicas. Ficou alguma dúvida? Ainda assim, Suzane, o que especificamente era sua dúvida do cloreto de sódio, que foi um exemplo de ligação iônica que eu passei para vocês, que o cloreto de sódio é um composto iônico, que eu passei como exemplo para vocês. Ficou alguma dúvida ainda? Pessoal, tem alguma dúvida entre as 4 ligações que eu falei para vocês? Vou beber uma água enquanto vocês pensam aí se ficou algum ponto que vocês têm dúvida. Tudo explicadinho lá no PDF. As lives é sempre para trazer de uma maneira mais lúdica para vocês e tentar mostrar de uma maneira mais expositiva o que está escrito. É igual quando o professor manda você ler um capítulo de um livro e depois o professor meio que tenta resumir na sala de aula o que o capítulo daquele livro falou. Então é assim, eu monto o PDF, vocês estudam e eu tento mostrar de maneira expositiva para vocês aqui na live. Ficou alguma dúvida, pessoal? Porque essa foi a nossa aula de hoje sobre ligações químicas. Ligações químicas é muito importante para entender sobre reações químicas, sobre a formação de substâncias, sobre a formação da matéria, sobre tudo que nós conhecemos na natureza. E também é importante para passar no Enem. A Suzane falou: só fiquei em dúvida sobre a formação do cloreto de sódio, mas abri o PDF e já consegui entender. Bom, Suzane, se você conseguiu entender, muito bom então. Mas se ainda ficar com alguma dúvida, se você ainda assim olhar a ligação química e ainda assim pensar, mas eu ainda não entendi por que isso está acontecendo, pode deixar um comentário lá na plataforma, tá? Que eu vou te responder. Vou tirar sua dúvida lá, porque o nosso tempo de live tá acabando. Mas que bom que você conseguiu entender. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode mandar lá. Mas não fiquem com dúvidas, pessoal. Não fiquem com dúvidas, pelo amor de Deus, porque vocês precisam entender. Esse comecinho da química geral é uma gama de principais conteúdos para entender todo o resto. Sabe quando o professor fala bem assim, aprende bem bonitinho a somar 2 mais 2, porque daqui a pouco vai ficar complicado? Pois é mais ou menos isso. Então, tirem as dúvidas e aprendam bonitinho a somar 2 mais 2, porque daqui a pouco a gente começa a fazer regra de 3 com esses 2 mais 2. Então, fiquem bem. Espero que vocês tenham uma boa semana. Terça-feira que vem nós nos encontramos de novo aqui no mesmo horário, no Instagram do Edu Cursinho. Toda terça-feira tem PDF fresquinho para vocês lá no Google Classroom. O código tá aqui e também tá no nosso perfil do Instagram. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O feedback de vocês é muito importante pra gente. E o bondinho do Enem tá passando e só para quando o Enem chegar. Só para no primeiro final de semana de novembro. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe na plataforma e eu vejo vocês na terça-feira que vem. Talvez o Hulk volte, não sei, não posso prometer nada. Mas eu vou tentar trazer ele, porque eu sei que vocês ficam mais animados quando o Sr. Hulk está aqui. Então, tchau, tchau, pessoal, e até semana que vem!